Boa tarde a todos, iniciando aqui mais uma divulgação do livro Universo em Desencanto. Tá aí, ó. Leia o livro Universo em Desencanto. Leia Universo em Desencanto. O site para compra aí tá aí www.culturaracional.com.br. Joga no Google e seja feliz aí na compra dos livros. Se você puder, compra os 21. A obra básica 21, depois tem provas e comprovações, depois tem mais os históricos ainda, mas vai com calma. Tudo isso aí é porque a fase mudou. Imunização racional, todos têm que ser imunizados porque para voltar ao seu estado original, de limpo, puros e perfeito e eterno. E para ser imunizado, nós temos que estar lendo aí o livro, O livro é tudo. Porque esse livro é um livro elaborado pelos habitantes do mundo racional. Esse livro não é nosso. Que muita gente fala aí que o livro foi feito por um senhor aí que alguns falam que ele era preto velho, que era macumbeiro, que é isso, que era aquilo. Foi na tenda Francisco de Assis, onde tudo aconteceu, onde o racional superior se apresenta ao seu aparelho, que estava no disfarce da roupa de bicho. E essa roupa de bicho tem um nome: Manuel Jacinto Coelho Filho. Para ele se ajudar a nós, se reconhecer, ele teve que estar na mesma forma que nós. Mas nasceu ligado na energia da origem, diferente de nós. Nós descemos, saímos do nosso habitat natural pela livre e espontânea vontade, pelo um abuso da vontade, descemos 21 eternidade aí para baixo, degrau em degrau, cada eternidade, várias transformações de todos os tipos, de todas as maneiras, cada degrau. Então você imagine quanto nós já se transformamos aí, e essa aqui é a última transformação. Chega, E a gente tem que se reconhecer e voltar para casa. Não adianta apelar para outros mediadores aí, intermediários, para querer sair daqui com o pensamento. Não funciona, porque o pensamento ele foi feito para lapidar, e além do mais, o pensamento é do animal. O animal pensa, O animal imagina, mas é a parte do mal, que é a matéria, ela é má. E por ser má, é um conjunto de ruínas que por si próprio se destrói. Então não tem como a pessoa não querer desenvolver o seu raciocínio. Pensar e imaginar é negar o direito que Deus lhe deu de raciocinar. Então as pessoas têm que se reconhecer a si mesmo. E a oportunidade está aí, o livro, O Universo em Desencanto, está aí a chave para desvencilhar esses 7 selos. Perdemos nosso corpo original de massa cosmológica. Ao se extinguir, as virtudes se espalharam para todo canto. São 7 virtudes: sol, lua, estrela, água, terra, animais e vegetais, para formar esta natureza. E nós dependemos de todas elas, de todos esses reinos, 7 reinos, para sobreviver. São 7 virtudes nossa mesmo, que se espalhou e gerou vida em tudo que é lugar, no vácuo, na água, na terra, nos vegetais, nos animais. Tudo aí foi ocasionado por uma desobediência. Então veja, o universo todo ficou desencantado.
Há seres visíveis no espaço e seres invisíveis no espaço, né, que são os corpos, os planetas têm vida própria. E tem os seres invisíveis, cada um na sua categoria. Aqueles que perderam uma virtude só estão numa dimensão superior. Eu vou falar dimensão, porque tem muita gente ainda, a gente fala astral superior, eu acho que a gente está falando uma macumba, alguma coisa de astral, essas coisas todas aí, viagem astral, e não é nada disso, né? São seres em categoria superior à nossa, que mantiveram 6 virtudes, se perderam uma só e mantêm o corpo. Então eles são totalmente superior. E nesse campo do astral superior, o pensamento não chega. Para ter essa ligação com o astral superior, precisou a Mãe Natureza abrir aí o portal naquela segunda desobediência do mapa astrológico na palma da mão, onde eles, para ser reconhecido tanto do astral superior como do astral inferior, eles começaram a descer e se apresentar. Para se apresentar, eles começaram a se incorporar nas pessoas aí, né, para ser reconhecido. E pegou, naquela época não tinha muita instrução, não tinha conhecimento que tinha vida no vácuo, então eles faziam aquelas reuniões, se ajuntavam e faziam aquela, em pensamento e imaginação mesmo, né, que os seres do astral inferior estão nessa energia do nosso pensamento elétrico e magnético. Eles perderam todas as virtudes e os corpos deles foram carregados com a energia elétrica e magnética. Então eles são uma categoria superior à nossa também, porque eles manipulam através dessa energia elétrica e magnética. E nessa convocação que eles se reuniam naquela época para fazer, conseguia a irradiação para se manifestação aqui embaixo. Foi assim que começou a colocar os nomes aí de santo, disso, não sei o que, é isso e aquilo, né? E eles começaram a se manifestar, ajudando, junto com o astral superior, na época, a missão espiritual, que é do campo espiritual. Isso aí não tem nada a ver com o mundo racional. Isso aí é a missão do campo espiritual, que atuava antes como com os seres lá que se ajudava a humanidade a desenvolver o raciocínio, se evoluir mais. Aí esses seres do vácuo que criaram as crenças, as religiões, para eles ser também reconhecido, né? E quando chegou 1935, o racional se apresenta em forma de Francisco de Assis, porque até então ninguém sabia o que era racional, que era um racional superior, que era um Deus, né? Então ele se apresenta na forma de Francisco de Assis para falar com seu aparelho, Manuel Jacinto Coelho Filho. Não atenda mais ninguém. E não foi logo na primeira vez, não. Teve uma rejeição do Manuel Jacinto Coelho, porque ele via tudo, então ele via as energias, ele ficava desconfiado, alguma coisa assim. E ele falou com o Manuel, fecha tudo, não atenda mais ninguém, encerra o trabalho, a missão espiritual acabou, vamos entrar na era do fogo, salve-se quem puder. E quando ele falou isso, ele falou no geral. Então os seres do astral, eles não atendem mais, não estão atendendo mais, desde 1935, tanto do astral superior como o astral inferior. Aí as pessoas falam assim, mas esse pessoal que estão aí
ainda aparecendo, ele se transforma em alma da pessoa, que são seres que, assim que acabou a missão espiritual, o que ficou no lugar da missão espiritual, para o pessoal entender, foi o magnetismo, o mal puro, energia pura. E muitos, por não saber disso, até hoje ainda continua cultuando, fazendo essas invocações na irradiação, porque a energia do racional superior, a energia do mundo racional é outra, não é essa energia eletromagnética. Então o pensamento é o quê? É uma energia eletromagnética. Então quando a pessoa entra naquela fé, naquela comunhão de se comunicar com Deus, vai se comunicar com seres hostis que foram gerados nessa energia eletromagnética. Eles não são nossos irmãos, eles são bichos irracionais. Eles foram gerados aqui embaixo, no astral térreo. Tem até banner aí mostrando, né? O astral superior, mundo racional, astral superior, abaixo do sol, astral inferior, e mais paralelo a nós, o astral térreo, baixa atmosfera. São esses seres que são gerados no magnético. Eles são irracionais, são bichos, se transformam no que eles querem, porque eles manipulam a energia. Então a pessoa, quando está indo numa religião, numa igreja qualquer, se concentra o pensamento, ele se transforma em anjo, em diabo, em satanás, e zoa com as pessoas, faz das pessoas cavalo, mostram isso, mostra aquilo, o fulano vai morrer, faça macumba para aquele, faça macumba para aquilo. Então assim, de lá para cá começou o espiritismo. Antes de 1935 era diferente. Na época, vamos dizer, do Francisco de Assis, era um trabalho de ajuda à humanidade. Tanto é que Francisco de Assis, ele conversava com os pássaros, com os animais, ele só fazia o bem, certo? Então, esse espiritismo de trás para trás, o astral superior, eles ajudavam, então funcionava. Depois que acabou, encerra tudo, eles se retiraram. A parte boa do astral inferior e o astral superior, né, se retiraram aí, e nós, por desconhecermos, nós pensávamos que eram seres evoluidíssimos, que depois de 35 para cá estavam se manifestando aí como, de todas as formas, como tio, parente, avó, irmão, mãe, pai, enfim, amigos, né? E as pessoas, quando vê, ela, por não se reconhecer, ela fala: não, mas eu vi, foi até a roupa, tudo igualzinho, era ela assim, ela se apareceu, ela falou comigo. Então eles se juntavam nessa energia, nessa irradiação, faz essas cartas psicografadas através da irradiação. Então são esses bichos ruins. Agora, antes de 1935, fazia justamente, era os do astral inferior mesmo, que eles estavam ainda atuando, então eles atendiam normal. Mas o que eles podiam fazer é uma ajuda para que a humanidade evoluísse, né, na segunda fase, para preparar todos para a terceira fase. Essa era a missão, não era de salvar ninguém. Por isso que no segundo milênio falam-se em Salvador veio, que se Salvador vai voltar agora. Aquele do segundo milênio, ele já cumpriu o Jesus amado. O Jesus amado, não é esse Jesus que foi criado em Roma, não. Que esse é o Jesus Cristo, que não existe. Mas o Jesus amado é aquele que veio trazer a paz e amar o próximo como a ti mesmo. Ele cumpriu a sua missão, e ele retornou da onde ele veio, né?
E a gente não sabe. Então, de lá para cá houve muitas transformações, aí entrou esse magnetismo aí, o mal puro, a qual ainda muitos ainda estão presos aí achando que estão seguindo o caminho de Deus, e não é. O caminho de Deus não é magnético, não é deformação. A energia dele é energia pura, limpa, perfeita, uma energia superior a todas as energias, né? Tudo isso aí que eu estou falando aqui, pulado, não se preocupe com os senhores e as senhoras vindo no livro, vai estar aí detalhado, tudo explicado nos mínimos detalhes, né? Do que isso, tanto da espiritualização, como foi que aconteceu, a fase da astrologia do mapa na palma da mão, tudo isso aí que a gente fala assim, é apenas um trecho para trazer essa divulgação para que desperte a curiosidade de todos, que querer se reconhecer a si próprio, se beneficiar a si próprio. Por quê? Eu trago aqui uma comparação que assim, em 2011 para 2012 ia mudar o sinal de analógico para sinal digital, né? E houve uma mudança naturalmente, a turma começou a trocar de aparelho, né? Então o aparelho que era um sinal convencional, né, foi mudado para o sinal digital, que é da televisão, com a imagem melhor, né, do que o convencional. Era uma imagem aí muito ruim. E com o tempo as pessoas foram migrando, foi mudando. Hoje ninguém quer mais ficar naquele sinal ruim, né? Então assim, em 1935 para cá a natureza muda de fase. É uma outra energia. E aos poucos estão mudando através desse conhecimento de cultura racional, que veio lá de cima, um habitante do mundo racional, extracósmico, cosmológico, né? Trazer essas informações. E o ser que veio, ele teve coragem de descer e se materializar a salvar a bicharada do chão. Por que ele fala bicharada? Porque a categoria da segunda vida é microbiana, veio do bicho, veio do micóbrio. Não é que ele está chamando todos nós de bicho, é diferente. Nós estamos presos nessa categoria por não se reconhecer. E nós temos que se reconhecer ativando o terceiro polo na cabeça, que é de 1935 para cá, é o terceiro milênio. É a máquina do raciocínio. Uma energia que está em forma de máquina do raciocínio dentro da glândula pineal. Ok? E não se diz que... No livro não se diz dentro, está em forma de máquina do raciocínio, né? E muita gente está aí buscando coisa, querendo ativar a glândula pineal. Não adianta ativar a glândula pineal, é o raciocínio, é metafísico, gente. E não é dessa forma. Então a gente vê aí as pessoas misturando, né, o que está escrito nos livros, nos estudos. Quem já estudou sabe muito bem disso. Tudo que foi do segundo milênio não serve para o terceiro milênio, porque o terceiro milênio é uma outra energia. Mudou, a fase mudou, a natureza mudou de fase. Então é justamente para quê? Para ativar a máquina do raciocínio, né? Para se comunicar com o dono da vida, que eu sempre falo, é o eu superior, aquele que é a semente, que é o fluido causador do micóbrio. Aí se a imunização recolhe o fluido, recolhendo o fluido, não há micóbrio. Então a pessoa, quando ela termina o seu ciclo de vida aqui, ela não nasce mais aqui, ela volta no mundo racional.
Porque o fluido causador, que é a semente, que é o raciocínio que está no vácuo, foi recolhido pela imunização racional. Então, por isso nós temos que imunizar. Imunizar é desmaterializar esse corpo de energia que está em forma de máquina do raciocínio para se comunicar com o nosso fluido é superior a nós. Aí tem aquela lição no primeiro volume: a sombra é o efeito do corpo, o corpo é o efeito do fluido, o fluido é a sombra é o efeito do corpo, o corpo é a sombra do fluido, o fluido é a sombra dos seres organizadores, os seres organizadores é a sombra daquilo que foram, aquilo que foram é a sombra daquilo que eram, aquilo que era é a sombra daquilo que eram, puro, limpo, perfeito e eterno, da onde saíram, né? Coisa assim, mais ou menos desse jeito. Então, esse é o retorno. Então, se conectando, desenvolvendo aí a máquina do raciocínio, nós estamos subindo, porque logo no primeiro volume aí está escrito assim: a fase de aparelho racional. Então não adianta as pessoas, qualquer coisa vem com coisas do passado e joga aqui e acha que é isso, que não é. Terceiro milênio é só racional, só racional. No segundo milênio não serve mais nada. Muitas pessoas que são estudantes de cultura racional não é livre para ler qualquer coisa mesmo. Muitos falam assim: não, temos que ler vários livros, mas pode ler, não é proibido. Conhecimento não ocupa espaço, mas só que é o seguinte: esses livros que foi feito pelos filósofos lá do segundo milênio não desenvolvem raciocínio. Estamos na fase de aparelho racional, justamente a energia. Então o único livro que vai desenvolver o raciocínio é esse livro aqui que nós estamos fazendo aí a propaganda, né? Todos os dias tem propaganda aí nas redes sociais, nas ruas, finais de semana, em outros países, caravanas, bandas, divulgando, né? E esse serviço aí, ninguém recebe nada para fazer isso. É voluntariamente, cada um faz da sua forma, do seu jeito, como pode. Se pode se reunir numa praça, ir lá, vai, faz. Os livros, cada um compra o seu, compra 10 livros para divulgar lá. O primeiro volume, né? Tudo, cada um tira do seu bolso. Ninguém recebe nada aqui não. Entendeu? E não é venda de livros. O racional tá aí nos estudos da gente fazer propaganda ao seu próximo, para que o seu próximo se salva. Fazer por onde? Além da gente estar estudando, lendo, relendo todos os dias para ser imunizado. Imunização é tudo. Sem ser imunizado não sobe. Pode ler os 1000 livros, mas não imunizou, não sobe. Não desenvolveu o raciocínio, continua lendo, cara. Não tem essa. Então, assim, o fator principal é a imunização racional. Se não imunizar, conhecer a fundo o que é a cultura racional, gravar os trechos principais dos estudos para ajudar a salvar o próximo, a orientar o próximo que ainda está iludido nesse encanto, que está aí o universo em desencanto. O universo todo está encantado. Esse universo foi gerado pela desobediência dentro do buraco. Muita gente já não acredita que isso aqui é um buraco. O encanto é forte. Então, para clarear mesmo, é só desenvolver o raciocínio. Se continuar no pensamento, na imaginação, está na irradiação do magnetismo dos seres irracionais. Esses seres irracionais, eles se transformam numa galinha, num poste, numa pedra, num cachorro, né? Num parente, como eu já falei, em várias coisas eles se transformam e enganam.
Então as pessoas estão cultuando o que? Com o pensamento. Se o pensamento não foi feito para acertar. Por isso que se diz, num trecho do livro, a fé é do falso condutor. Por que do falso condutor? Porque é da energia magnética. Pensamento é do chão. Quando o pensamento nasceu, o chão já estava pronto. Então como é que você vai mentalizar, fazer um pensamento positivo? Pô, não existe pensamento positivo. Nos estudos, o mestre diz, não existe nada de bom na matéria. A matéria, por ser matéria, já é mal. Estamos no mal, nós somos mortal. Nasce, cresce, floresce, murcha e desaparece. Ele fala ainda mais, estamos sendo cozinhados de dia e de noite, estamos murchando. E o ser humano, por não se reconhecer, colocou envelhecendo. Nós estamos envelhecendo, não é que estamos envelhecendo. A pele vai ficando mole, vai ficando murcha conforme a degeneração, porque estamos imbuídos nesse conjunto de ruína que por si próprio se destrói. Então as pessoas querem o que aqui embaixo? Não existe futuro aqui embaixo. Não existe verdade aqui embaixo. Não existe bem aqui embaixo. É tudo aparência. Por isso que se diz no livro. Todos querem viver de aparência, querendo ser aquilo que não pode ser. Então por isso a necessidade de se reconhecer é importantíssimo. Ok? Então tá aí. Mais uma divulgação do livro. Não estou aqui mostrando que sou bom, porque eu tenho que ler muito ainda para desenvolver o raciocínio, né? E às vezes a gente se distrai com as coisas desse mundo e fala, vou ler depois. E acaba, o depois vem depois e acaba não lembro, vem à noite, você não lê também, aí tá cansado, tá com sono, deixa para outro dia. E assim vai relaxando. A gente tem que ter essa persistência de todo dia ter uma boas horas de leitura. Não é ficar só 15, 20 minutos, meia hora lendo, não. É ficar 1, 2, 3, 4, quanto mais horas melhor para nós, diz o mestre, não eu. Tá tudo que a gente está passando aí, tá tudo relatado no livro aí. A gente não tem que passar nada de nós, porque nós nem não se reconhecemos ainda, não estamos imunizados. Estamos ligados ainda, então quanto mais lê, mais enfraquece essas duas energias ruins aí, eletromagnética. A gente tem que se livrar dela, porque ela é do bicho, do irracional. E os seres que estão atuando aí hoje são seres gerados no magnético. Eles estão numa missão deles de lapidar a humanidade. Então eles foram gerados para isso. Quem gerou eles? A natureza. O que é a natureza? Esse conjunto todo aí das 7 partes, e nós fazemos parte da natureza. Nós somos a natureza, só que estamos contaminados na energia elétrica e magnética. Dependemos dessas 7 partes para sobreviver, do sol, da lua, das estrelas, da água, dos vegetais e dos animais. Tudo, o mundo aqui, tudo é fluídico. Tudo aqui é fluídico. O fluido do vento, por exemplo, está aí uma lição aí no livro. O fluido do vento, a gente sente o vento, mas não vê. Se tirar o fluido do vento, não existe vento, não existe vida de espécie alguma. Abafa tudo, todo mundo morre asfixiado, sem ar, abafado. Da mesma forma a água, o fluido da água. A gente vê a água, mas não está vendo o fluido que dá a essência da água, que se transformou em água. O que é, qual é a base da água? A eletricidade é um fluido. A gente
não vê a eletricidade, mas a gente sente ela, e ela, ela dá vida e tira a vida, né? Então, tudo isso aí está no livro. São pequenos trechos que a gente vai lendo, relendo, a gente vai. Então isso serve o quê? Para a divulgação do próximo. O próximo está tão encantado com esse mundo aqui que acha que vai vir um Salvador levar ele com esse corpo de lama e tudo para cima, né? Precisa saber que da onde nós viemos é um polo só, não existe dois polos. É um por todos e todos por um. Não há sexo, nem macho e nem fêmea. Mais para frente nos estudos, o próprio mestre Manuel Jacinto Coelho fala, o racional superior da Terra, quer dizer, ele fala: você já foi macho, já foi fêmea, de tantas transformações que nós tivemos aqui, de degrau em degrau, e essa é a última transformação nossa como macho. E é vice-versa com as mulheres, é a última transformação como mulher. Porque se estão como mulher aqui agora, na vida passada foram macho. Se nós estamos como um homem macho aqui, na vida passada nós fomos fêmea. Isso está nos históricos. Então, se reconhecer é muito importantíssimo. E além disso, ter um emissário acompanhando nós. Cada dia que nós lemos, conforme nós estamos lendo, a nossa civilização, para ajudar. Não existe ajuntamento, não existe casas de pregações, não existe doutrina, não tem um submissor a outro, não dependemos de terceiros para subir. Cada um nos seus lares, nas suas casas, lendo o livro, receberão todas as informações necessárias e precisas para o seu viver, o seu equilíbrio, suas coisas financeiras, enfim, de tudo. Acompanhará o que? Um emissário. E quem é esse emissário? Imunização racional, que acompanha nós aí. Por isso que ele fala, quanto mais tempo com o livro na mão é melhor para vocês, a ser imunizado. E muitos levam na brincadeira, né? Acho que o livro aí é um gibizinho. Bom, cada um faz a sua escolha, cada um é livre. Quem quiser, é a última oportunidade é agora. Quem quiser subir é agora. Pegar no livro. Quem não quiser continuar na fé, na linha do magnetismo, do elétrico, que é do bicho, quando terminar o término da vida, que essa vida não somos donos, não é nosso. Quem é dono da vida aí? Ninguém. Ninguém é dono da vida de ninguém. Ninguém é dono de ninguém. Somos produtores de filhos e irmãos, mas não somos donos. Nossa obrigação, nossa missão é de cuidador. Cuidar. Quando eu cuido até certa idade, dali para frente, quem vai cuidar é a natureza. A nossa missão, quem já teve filhos, os filhos já estão casados aí, já cumpriu-se a missão. Agora cuida de ti. Os seus filhos, quem vai cuidar é a natureza, é a mãe de todos. É a verdadeira mãe de todos. A segunda mãe e o segundo pai, a segunda mãe é a cuidadora, vamos dizer. E o pai é aquele que cuida. Logicamente é aquele que cuida, porque ninguém é dono da vida de ninguém. A gente só produz de máquina para máquina. A máquina é da origem microbiana, é do chão, veio do bicho, do micróbio. Então somos donos do quê? Então muitos aí, por não se reconhecer, acham que é dono da vida. Eu sou dono da vida. Muitos nas brigas aí, na discussão, muitos falam assim, cuida do seu nariz que eu cuido do meu, cuida da sua vida que eu cuido da minha, achando que a vida aqui é dele. Por isso que se diz no livro, o homem é um parasita mais monstruoso que existe na face dessa terra.
Porque quando nasceu aqui tudo já estava pronto, só vem destruindo, não quer saber de quem é o dono. É? Tudo isso aí está relacionado no livro. Então tá aí, mais uns comentários sobre o que é a cultura racional. Não é religião, não é seita, não é filosofia, não é doutrina, não tem ajuntamento, não é espiritismo, não é macumba. Entendeu? É continuação de tudo que existe, não é contra nada, não é contra ninguém. Não tem ninguém melhor para subir e nem melhor para descer. Desce por livre e espontânea vontade desde o princípio. Porque tudo se iniciou de cima para baixo, não daqui de baixo para cima. Então, com o pensamento, não resolve-se mais nada, porque a fase dele acabou. Esvazia o radioaéreo software, quer dizer, esvazia o copo para a nova energia. Então, a troca, fazer um upgrade, a troca do... eu vou entrar na fase dos computadores. Computador, hoje, quem tem computador sabe que o Windows 10, 14 de outubro desse ano, não vai ter mais suporte. Então, quer dizer, não vai ter mais suporte, não vai ser mais alimentado com uma coisa, né? Então, a turma está emigrando para o Windows 11, né? E outros estão indo para outros Windows, aí, Linux, né? Linux, enfim, porque no Windows 10, e tem muita gente que está com um computador tão fraco, igual o meu caso, que não consegue emigrar para o Windows 11, ou você compra uma máquina nova. Então, assim é a fase que mudou de fase, a natureza mudou de fase, então nós temos que esvaziar o radioaéreo software, que é imaginação e pensamento, para que a energia domina tudo. Então, porque fica vazio, esvaziar o copo dos contos de fada do passado, do segundo milênio, não serve mais para o terceiro, então joga tudo fora. Conhecimento do chão é para ficar no chão. Que tem no livro tá aí as histórias, sabe tudo, sabe fazer isso, tem aquilo, sabe aquilo, mas não sabe quem ele é, porque ele nasceu aqui, porque veio aqui, como veio parar aqui. O saber do nada. Então tá aí, mas se eu continuar falando aqui, eu vou ficar 1 hora de vídeo aí, não é bom, né? O vídeo fica muito extenso, já estendeu demais. Venha para o livro enquanto você pode. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.